Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, caros sertanienses, a gente ouvi aqui atentamente alguns questionamentos, assuntos levantados aqui por vereadores que nos antecederam, e uma coisa chama a atenção. Toninho falou aqui sobre essa questão do programa do leite e o que isso vai implicar nesse grande corte. E o que a gente via e ouvia era a presidente Dilma dizer que não cortaria nenhum programa social. E ela fez um corte no programa do leite grandioso, e inclusive mudando as regras, que só terá direito agora quem for beneficiário do Bolsa Família. Tirou os aposentados, e aí tem todos esses cortes, e aí prejudica a população, prejudica o criador, prejudica o SEDOCA, que deixa de vender, certo? E esse corte é tão grande que o que a gente vê é que esse corte é programado, parece, para acabar o programa do leite. Porque o SEDOCA não vai fornecer onde é 6 litros, 10 litros, eles fornecem 40 litros no mínimo, porque senão não compensa. Então vai deixar de fornecer. E aí outros institutos, outras fábricas feitas o SEDOCA, que vendem leite, também está ocorrendo isso em outras cidades. E a presidente Dilma mentiu, enganou. Isso é uma verdade. É triste a gente se referir à presidente do nosso país para dizer que ela mentiu, que ela enganou. Mas esta é a verdade. É isso que ela tem feito. A gente vê com tristeza noticiários de que o ex-presidente Lula e 3 de seus ex-ministros movimentaram 300 milhões nos últimos anos, nas contas pertencentes a ele. Só o ex-presidente Lula movimentou mais de 50 milhões. E aí a gente vê a crise mesmo, desse jeito tem que ter crise. Existe uma crise nesse país hoje, que Eduardo falava muito lá atrás, mas que o PT não quis corrigir os rumos, preferiu mentir para a população. E aí o país mergulhou numa crise. E aí vem geral. Agora é preciso também a gente lembrar que esta crise afeta municípios, mas Sertânia afeta menos. Sertânia tem o ISS que ajuda. E quando o vereador Junião falou aqui na questão da exposição, 2013 e 2014, o governo do estado deu apoio financeiro, inclusive com algumas bandas. 2015, o governo do estado resolveu economizar, porque precisava economizar por conta da crise. Aí se fala como se o governo do estado não tivesse apoiado, sempre apoiou. Jarbas, quando foi governador, Ângelo era prefeito, a promessa do governo do estado era R$8 mil para a exposição e nunca chegou aos 8 mil, ficou só na promessa. E a prefeitura fazia a exposição só. A prefeitura de Sertânia fez a exposição só agora, Junião, esse ano, porque 2013 e 2014 teve apoio do governo do estado. Eu acho que de 130 ou 150 mil reais e mais algumas bandas. E aí fala na crise, aí fala que o prefeito Geraldo Júlio fala que tem uma questão de um hospital regional. Olha, eu sou vereador em Sertânia. Se eu for me preocupar lá com o Recife, certo? A gente não vai conseguir resolver. Tem os vereadores de lá, eu acho que 35, 41, e eles vão cuidar lá. Nós vamos ter que cuidar aqui. E é por isso que a gente sempre traz certas reclamações. Essa questão da premiação, até quando o vereador Júnior começou a falar, eu pensei que ele ia dizer que estava sendo paga. Mas estão programando o pagamento 3 meses após ter terminado a exposição, ainda
vão programar o pagamento. Pelo menos se está programado, vai pagar dia 10. E aí eu tenho certeza, o vereador Isabel é criador, tenho certeza que ele irá interferir junto ao governo municipal para que essa premiação seja paga, até porque o valor não é alto. Não se pode falar em crise no valor desse, quando se arrecada em torno de R$800 mil só de ISS aqui de Sertânia por mês. Mês de agosto foi mais de 800 mil. Está dando uma média aí de 700 a 800 mil mês. Então dá para se pagar os 60 mil ou 40 mil, como foram feitas as contas. A crise se instala em Sertânia, mas também porque se gasta indevidamente. Se torra dinheiro. Se torra dinheiro com cargos comissionados que não trabalham, que não há mínima necessidade. E aí falta dinheiro para outras coisas. Vocês viram o caos da coleta de lixo sexta-feira em Sertânia, que não teve em várias ruas da cidade. Em sua maior parte não houve coleta, nem sexta, só veio ter ontem, por falta de caçambas para recolher o lixo. Porque 2 caçambas que faziam a coleta de lixo aqui, uma verde e uma branca, tem uma outra branca também, essas 2 o dono veio buscar quinta-feira à tarde, juntamente com um baú frigorífico. Foram recolhidos por falta de pagamento. Isto é público na cidade, todo mundo sabe. Muita gente viu os carros seguindo viagem e acompanhados por o dono. Então, essa questão de se falar em crise e tudo se ter a desculpa e aí dizer porque aí o governo passado ficou devendo. Aí a gente lembra aqui novamente Eduardo Campos, que disse: a gente é eleito para apontar soluções, não é para ficar chorando problema não. Esse negocinho de dar muita atenção e de dar muita intimidade a problemas, Eduardo Campos sempre dizia: se der intimidade ao problema, a gente perde. A gente tem que trabalhar e mostrar ao povo as soluções. Ficar arranjando desculpa que aí se deveu, que está devendo. Ora, a Prefeitura de Sertânia hoje deve muito e muito mais. Eu já falei aqui que se falava que ficou devendo 4 milhões e ficou devendo 4 milhões, com algum recurso em caixa também, dinheiro que entrou, dava para pagar uma parte, outra não. Mas fechou 2013 devendo 18. Por quê? Em um ano, se devia 4, foi para 18. E mesmo assim, não se faz nada para economizar. Fechou 2014, devendo 16,5. Não sei quanto vai fechar agora, mas certamente pelo menos em 15. Não pagou-se muita coisa. Mas é porque os recursos são mal administrados. É preciso que a gente traga aqui os problemas. Se os senhores fizerem uma visita à Vila do Ferro Novo, tem uma oficina ali na primeira rua, tem um ônibus daquele do programa do governo federal de transporte escolar, aqueles ônibus amarelos, está quebrado lá desde o mês de fevereiro ou março, sem as rodas, está lá no cepo. Enquanto isso, eu recebi aqui há pouco agora uma mensagem de uma aluna ali da região do Cerecé, Sítio Fernando, e algumas passaram para mim, que amanhã não terão o transporte para vir assistir aula na escola Olavo Bilac, porque os motoristas não vão transportar, por falta de pagamento. E esses alunos vão ser prejudicados. Falta um mês e pouco para se terminar o ano letivo. E essas meninas, esses rapazes, não só de lá, isso vai acontecer em outros lugares. O motorista que levou hoje já avisou, amanhã não ia.
Já avisou a elas. Amanhã não terá o transporte, até resolver a situação. A gente sabe que o país atravessa uma crise. E uma crise institucionalizada pelo PT, pelo governo da presidente Dilma. Agora, se administrar direito, a gente vê Brejinho e Itapetim, são municípios pequenos, que não têm receita de ISS, que tem uma boa administração, que controla as contas e que paga-se em dia. Aqui a Folha, alguns receberam agora, sexta-feira, último dia do mês, alguns contratados. E aí é justo o município como Sertânia torrar quase 5 milhões por ano em cargos comissionados? É necessário ter os cargos comissionados. Agora, é preciso ter um número suficiente. Sertânia não precisa de 230. Mas não precisa mesmo. O número é absurdo. E aí falta dinheiro, falta recurso. E aí fica um ônibus lá quebrado, uns estudantes que amanhã não vão ter aula. A gente já trouxe aqui muitos e muitos casos da região de Algodões, lá do Cuxi principalmente, que ficam, os alunos lá, esse ano perderam pelo menos 2 meses de aula, por problema no transporte escolar. Aí não adianta jogar tudo na culpa, na crise, em Dilma, em ninguém não. A crise no país, nós não temos culpa. É uma crise, grande parte dela, por culpa do governo federal mesmo. E de dizer, não, porque tem uma crise no mundo, ora tem. Mas o país torrou muito dinheiro, deixou de arrecadar muito, porque dizem que até se vendeu medida provisória. As montadoras de veículos nesse país compraram medidas provisórias para ter redução de IPI, para poder vender carro, para que eles não passassem o aperto e jogaram o aperto agora para o povo. Mas tem uma crise em todo canto? Ora, tem. Mas aqui poderia ser menor. Não só se pode ficar falando nessa crise, essa crise é porque tem uma crise, não. 40 mil ou 60 mil de uma premiação dava para ter sido paga. Um conserto de um ônibus ali dava para ter sido pago. Esse dinheiro do ISS, muitos municípios por aí gostariam de tê-lo. Mas não tem. Sertânia tem, graças à obra da transposição, a estrada de Rio da Barra e obra do contorno. E antes também teve a estrada que vai daqui para a Custódia. Todos esses recursos de ISS foram para os cofres do município. E aí a gente não tem, a gente questiona onde foi aplicado. Porque bem aplicado, ele daria para muita coisa. Agora a gente não sabe onde foi aplicado. É preciso que o município, que a prefeitura, informe isso à população. Esse recurso de ISS, aqui se falou muito, que o governo de Cleide arrecadou 16 milhões de ISS, esse empata com Cleide agora, no 3º ano. E Cleide, olhem ali, o cinema foi comprado com recurso, olhem para aquele ônibus da saúde, foi, acho que 400 mil foi de dinheiro de ISS, várias passagens molhadas, veículos, foram aplicados. Já citei aqui várias e várias coisas. Agora, onde foi aplicado, onde está sendo aplicado o recurso do ISS que Sertânia recolheu nesses 2 anos e 10 meses? Esta pergunta que a gente faz, porque são 3 milhões e meio de ISS em 2013, mais de 6 em 2014, e vai esse ano para pelo menos uns 8 ou 7. Vamos dizer que fica em 7, 7 e pouco. Com 9 dá 16, mas vai passar dos 16. Quando a gente questiona isso, a gente como vereador,
Não é te chamando ninguém de desonesto, dizer que se mexeu em dinheiro, que botou no bolso, não. É uma obrigação nossa fiscalizar. Mais um minuto, vereador. Deu 18, senhor presidente? É só 15, vereador. O senhor deu 18 a Júnior, não, rapaz? Não dei não, vereador. Deu marcado. Mas me dê só mais um, eu vou concluir. Certo? Então, que a gente traz isso aqui é porque a nossa obrigação de vereador é fiscalizar, inclusive fiscalizar esse tempo, senhor presidente. Certo? Nós temos que fiscalizar, porque nós somos representantes do povo, nós somos eleitos para isso. É um dos principais papéis do vereador, é fiscalizar mesmo. É obrigação. É obrigação. Ele tem que fiscalizar. Agora nós temos esse direito de fiscalizar e de perguntar, e gostaria que se trouxesse para esta casa e se apresentasse aqui onde foram aplicados os recursos do ISS. E dizer de uma forma clara por que é que um ônibus fica 8 meses lá na oficina. E lembrar que nós estamos terminando 2015, não estamos há 3 meses, no 3º mês ou no 4º mês de 2013, não. É o 3º ano da gestão, final do 3º ano, e é preciso mostrar serviço. Como dizia Eduardo Campos, é preciso mostrar serviço, porque, desculpa, o povo já está cheio. O povo quer ver ação, quer ver serviço, quer ver obra, quer ver as coisas funcionando que prestem. Então, isso aí, senhor presidente, a gente vai continuar a cobrar, sempre nessa tribuna e sempre em qualquer outro lugar. Obrigado.